Este é o monumento ao soldado soviético pertencente ao Exército Vermelho que lutou aqui, em Zilov, as famosas colinas de Zilov, uma pequena cidade próxima a Berlim, que está nessa direção. Estamos no coração da Alemanha. Essa cidade é localizada num ponto alto, como vocês podem ver ao redor. Esse é o ponto mais alto nas proximidades de Berlim e cercada por pântanos e por pedaços de terra de difícil travessia. Quando os soviéticos, o Exército Vermelho, se aproximou de Berlim, foi aqui que começou a Batalha de Berlim, nas colinas de Zilov. O que houve aqui foi uma luta tremendamente feroz durante 3 dias. E hoje você vai saber um pouquinho mais sobre a Batalha de Zilov, talvez a batalha mais dura da Segunda Guerra Mundial. Hoje você vai conhecer num lugar único que eu nunca mostrei aqui no canal e fica perto de Berlim. São as colinas de Zilov, esse ponto alto a 60 quilômetros da chancelaria do Reich. Aqui houve uma batalha sangrenta, a primeira luta na grande batalha de Berlim, a Batalha das Colinas de Zilov, onde 500 mil russos se bateram com 100 mil alemães ao redor, ao longo do rio Oder, que é o rio que faz a última barreira natural na direção de Berlim, vindo do leste. E aqui os alemães venderam cara a derrota, lutaram terrivelmente durante 3 dias. Vou contar essa história para vocês hoje das colinas de Zilov. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista estava em colapso. No fronte oriental, o Exército Vermelho avançava implacável desde a vitória em Stalingrado e já havia cruzado a Polônia, chegando em 1945 às margens do rio Oder. Do outro lado do rio estava Berlim, apenas 90 quilômetros distante. Para Adolf Hitler, a defesa da capital era questão de sobrevivência, mas as forças disponíveis estavam enfraquecidas, mal equipadas e divididas. Ainda assim, o regime nazista lançou mão de tudo que restava para tentar barrar o inevitável. Foi nesse cenário que surgiu a linha Oder-Neisse, última barreira natural entre os soviéticos e Berlim. No coração desta linha se erguiam as colinas de Zilow, uma elevação estratégia que dominava o vale do Oder. Quem controlasse aquele terreno teria vantagem de observar e controlar qualquer avanço em direção à capital. Esse mapa, localizado nesse painel aqui no entorno do monumento, dá bem uma noção tática do que foi a batalha. Aqui está Zilov, as colinas e a cidade, e de frente a ela o rio Oder. Aqui os alemães se posicionaram porque era um terreno alto, cercado de terras macias, pequenas estradas estreitas, ou seja, local, e muitas trincheiras de drenagem, de canalização, pequenos canais, ou seja, um terreno muito difícil para que um exército se locomovesse. Então, todo o esforço do Exército Vermelho vindo nesta direção, lá à frente está a Polônia, hoje, né, a fronteira com a Polônia, aqui próximo, logo após o rio Oder. Então, este exército soviético imenso, naturalmente teria que ser canalizado para passar pelas colinas de Zilov. Os alemães, cientes disso, o que eles fizeram? Eles se posicionaram, mesmo estando em uma situação difícil. Lembrem-se, era o começo da primavera de 1945. A batalha foi de 16 a 19 de abril, foram 3 dias de batalha. Mas os alemães, extremamente bem posicionados, cobraram muito caro o preço da derrota deles ou do recuo deles daqui dessa posição.
Zilov permanece como uma tragédia para o exército russo, embora eles tenham conseguido superar em 3 dias as dificuldades dessas posições, superaram os alemães. A proporção era de 5, 6 por 1, tanto em número de canhões, tanques como de soldados. Mas os alemães venderam caro a vitória russa aqui em Zilov. O general alemão Gotthard Heinrich, conhecido por sua habilidade defensiva, concentrou seus esforços neste ponto, transformando as colinas em uma verdadeira fortaleza. O terreno favorecia a defesa. Pantanoso e coberto por canais e bosques, ele dificultava o avanço de blindados e grandes formações de infantaria. Toda essa área foi construída nos anos 70 pelos soviéticos, pelos alemães orientais e pelos soviéticos, em homenagem à vitória aqui em Zilov. E até hoje o museu funciona. Existem peças no pátio do museu, como esse T-34, um Katyusha e algumas peças de artilharia. E o museu, apesar de ainda estar localizado, ou de estar localizado na Alemanha, que não é mais oriental, mas o museu continua funcionando e recebe público que vem visitar para saber um pouco mais do que aconteceu aqui em Zilov. Cada ano que passa, e com a posição que a Rússia está hoje perante a Europa por conta da guerra com a Ucrânia, parece que desperta nos alemães uma releitura da luta deles contra os soviéticos. E o museu, ele pode sim se transformar em uma releitura da história. Por enquanto ainda não, mas a gente sente isso nos alemães aqui. Heinrich sabia que não poderia derrotar o Exército Vermelho em campo aberto, mas poderia atrasá-lo e desgastá-lo. Para isso, espalhou minas, construiu redes de trincheiras, abrigos antitanque, posicionou artilharia bem camuflada e aproveitou cada detalhe do relevo. Essa é a entrada do museu. Lá dentro tem um cinema e tem algumas peças interessantes que eu vou mostrar para vocês. E bem em frente estão também as armas usadas pelos soviéticos. De um lado estavam cerca de 1 milhão de soldados soviéticos, sob o comando do general Georgy Zhukov, apoiados por mais de 20 mil peças de artilharia, 3 mil tanques e 7 mil aeronaves. Era uma força colossal, talvez a maior concentração militar em um único ponto durante toda a guerra. Do outro lado, as forças alemãs mal chegavam a 120 mil homens, muitos deles recrutas jovens do Volkssturm ou milicianos da juventude hitlerista, reforçados por algumas divisões blindadas ainda capazes de combate. Enquanto o nosso pessoal está vendo o vídeo muito interessante sobre a Batalha de Zilov, eu vou mostrar aqui para vocês o que tem no museu. Muito rico, embora pequeno acervo. Aqui um uniforme alemão, com armamento, capacete, cinturão, e ali o uniforme soviético. Lado a lado, inclusive com o PPHS ali. Aqui, um Panzerfaust e uma braçadeira da Volkssturm original, e aqui um fuzil de repetição soviético. Existem muitas fotos antigas e atuais, como está hoje o campo de batalha. Aqui antes do museu também era local de concentração de eventos da República Federal Alemã, da Alemanha Oriental, nas colinas de Zilov. Hoje em dia não mais, após a unificação. Aqui também tem uma Maxim russa, soviética, né, usada durante a batalha. E fotos da travessia do Oder,
que simbolizou muito os russos atravessarem esse rio tão emblemático aqui da Alemanha. Aqui também um busto de um soldado soviético, que foi o que sobrou daquela estátua depois que acabou a União Soviética. A estátua foi removida e a cabeça do soldado veio parar aqui no museu. Vamos ver lá fora agora os armamentos. Em termos de armamento, os alemães contavam com canhões antitanque, artilharia pesada, peças móveis como os 88mm e alguns blindados Panther e Tiger, mas em número insuficiente. Na madrugada de 16 de abril de 1945, Zhukov iniciou a ofensiva com um bombardeio de proporções apocalípticas. Mais de 9.000 canhões dispararam simultaneamente, iluminando a escuridão com um mar de fogo. Refletores foram usados para ofuscar os defensores, mas a neblina densa do vale acabou prejudicando os próprios atacantes. Quando a artilharia cessou, as ondas de infantaria e blindados começaram a avançar, apenas para descobrir que as trincheiras alemãs, cuidadosamente preparadas, tinham sobrevivido ao bombardeio. A batalha então se transformou em um inferno. Bem em frente ao museu está a exposição de alguns blindados, como o T-34, 85 soviético, aqui um Katyusha, os órgãos de Stalin, o lança-foguetes, tão temido pelos alemães, e aqui ele está, inclusive, com os foguetes instalados. Ali o T-34, um belo exemplar. E aqui peças de artilharia do exército soviético, bem aos pés da Silo Hive. Aqui um morteiro de 152mm, e os soviéticos tinham milhares que bombardearam essa posição. Foi difícil para os alemães e ainda resistiram 3 dias. E peças menores e morteiros. E lá em cima é um museu. Um belo complexo. O solo pantanoso fazia tanques soviéticos atolarem, enquanto metralhadoras e canhões alemães ceifavam fileiras inteiras de soldados. Cada metro era disputado com sangue. Durante 3 dias, o Exército Vermelho lançou ataques incessantes, apoiados por blindados T-34, pesados tanques IS-2 e a aviação. Do outro lado, os alemães resistiam desesperadamente, com muita determinação. Panzerfausts, minas e artilharia infligiam perdas pesadas soviéticas. O preço em vidas aqui, como eu disse, foi de mais de 40.000 soldados soviéticos que perderam a sua vida na Batalha das Colinas de Zilov. Hoje existem alguns soviéticos enterrados aqui, 66, que são esses. Ali na frente, placas com o nome dos desaparecidos em ação. A matança em Zilov foi só mais um capítulo na derrocada, no ponto final da Segunda Guerra Mundial. Em 19 de abril, a batalha terminou, ela começou em 16, terminou em 19 de abril. No dia 20 de abril, dia do aniversário de Adolf Hitler, os canhões russos, soviéticos, após terem superado Zilov, começaram a bombardear Berlim, em especial a área da chancelaria do Reich. 10 dias depois, o Führer estaria morto. Zilov é isso, é o capítulo final, o início do capítulo final do Terceiro Reich. Por isso esse local até hoje ainda está preservado. Ele ficou do lado da Alemanha Oriental, então os russos faziam, os bielorrussos, os georgianos, enfim, todos os cidadãos da União Soviética faziam uma peregrinação a Berlim. Era uma viagem que o Estado incentivava. Começava aqui em Zilov e terminava lá em Karlshorst, onde Keitel assinou a rendição diante de Zhukov. Em 19 de abril, após combates brutais, os soviéticos finalmente romperam as linhas alemãs. As defesas nas colinas de Silo estavam destruídas. A partir dali, não havia mais barreiras naturais que pudessem conter o avanço do Exército Vermelho até Berlim. No alto da colina de Zilov, conquistada com tanto sacrifício, com tanto fogo, com tanta morte, hoje está
a estátua de um soldado do Exército Vermelho, olhando para o lado da pátria mãe, da Rússia. Berlim está nessa direção. A conquista, depois de 3 dias de lutas de Zilov, marcou o início da Batalha de Berlim. Aqui em Zilov, o destino da Alemanha acabou sendo selado. O preço, no entanto, foi altíssimo. Estima-se que os soviéticos tenham perdido entre 30 e 40 mil homens em apenas 4 dias de combate. Os alemães, por sua vez, perderam 12 mil soldados, além de milhares de prisioneiros e material bélico. A batalha deixou claro que, mesmo em colapso, a Wehrmacht ainda era capaz de impor perdas terríveis. Tom, o que você achou aqui do museu e do local dessa batalha de Zilov? É um monumento bem legal, né? Que diz toda a trajetória da guerra aqui da Alemanha, da tentativa de defesa de Berlim, né? Da chegada dos russos até Berlim. Eu particularmente acho que eles conseguiram ainda, com o tanto de soldados que tinham, ainda conseguiram neutralizar bastante os russos. Foi uma resistência, porém, como já tava, o volume já não era proporcional com o que eles tinham. Mas valeu a visita. Com certeza, não tem nenhuma dúvida. Eu achei fantástico. Mais uma história que a gente aprende aqui com o canal, né? Sim. Você sabia dessa batalha? Não fazia ideia. Foi muito legal perceber ela geograficamente, como a gente está perto da divisa com a Polônia e como o exército russo veio do leste e aqui eles fizeram um último bastião de defesa antes de chegar em Berlim. A Alemanha perdeu a guerra, mas a defesa aqui foi heróica e suicida, né? Eles cobraram caro, mas é aquilo, né? O pessoal que estava aqui, ele pensou, se passarem daqui, a minha família está aqui atrás. E lutaram até os últimos. Eu achei muito importante, achei um sítio lindo, muito bem organizado e com uma memória aqui, né, dos soldados soviéticos que lutaram aqui nessa batalha que foi importante, que abriu o caminho para Berlim, né? Muito bom. O desfecho da Batalha das Colinas de Silo foi decisivo. Ela abriu o caminho direto para a Batalha de Berlim, iniciada poucos dias depois, que culminaria com o suicídio de Hitler no bunker da chancelaria e com a rendição da Alemanha nazista em 8 de maio de 1945. Mais do que uma simples vitória militar, Silo representou o colapso da última linha de defesa do Reich e a prova de que o fim da guerra na Europa era apenas questão de dias. Espero que você tenha curtido essa história dessa batalha da Segunda Guerra Mundial, talvez uma das mais terríveis e decisivas. Aqui os russos garantiram o caminho para o coração de Berlim, aqui na colina de Zilov. Desculpa se eu falei em alguns momentos, porque eu tinha pré-gravado a parte histórica e deixei para gravar em loco quando eu estivesse aqui. Então, na parte histórica, eu falei Zilov. E eu sei que tem alguns germanófilos aí que me corrigem muito na questão da pronúncia do idioma alemão, algo que não é fácil. Então, desculpa, principalmente a vocês, meus corretores de alemão, que eu falei em alguns momentos Zilov, porque eu não tinha estado aqui, não tinha ouvido do próprio alemão que se pronuncia Zilov. Mas as colinas de Zilov estão aí no canal para você curtir, tá bom? Eu volto logo com mais histórias. E não se esqueça, você pode vir aqui conhecer as colinas de Zilov e todo o roteiro da Alemanha que eu tenho mostrado no canal esses dias. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar para conhecer mais este local icônico da Segunda Guerra Mundial. Até mais. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais,
Adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!